para a gente poder deixar registrado e depois a gente vai ver como eu vou deixar isso registrado para vocês. A princípio, se eu não encontrar lugar nenhum fácil, vou deixar dentro do meu canal para vocês poderem, que lá é um canal que eu digo que é nosso, não é meu, né? Não é canal monetizado, não é para ganhar dinheiro, é canal para a gente dividir conhecimento. Tá? Então, eu nem entro com esse negócio de monetização nesse canal. É só para a gente poder botar vídeo lá, fazer live de conhecimento, dividir lá o conhecimento com o pessoal. Então, Beleza? depois passa o endereço. Sim. No finalzinho, eu vou botar no chat para vocês. Eu pego sempre um vídeo, né, que eu tenho lá e pego o link dele e daí vocês conseguem acessar e ver lá o que tem de conteúdo no canal. Tá bom. Beleza? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Beleza. Então, começando de novo aqui, né? Com a aprovação das Leis de Diretrizes e Bases 9.394/96, o Conselho Nacional de Educação, CINE, definiu as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, cursos de licenciatura, ou seja, qualquer curso dito de licenciatura tem que trabalhar com a dimensão prática. Em nível superior, por meio da Resolução 01-CINE, de 18 de fevereiro de 2002. Essas diretrizes se constituem de um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino. Esse documento orienta sobre a estrutura e o currículo dos cursos de licenciatura e indica a obrigatoriedade da realização de 400 horas de prática como componente curricular distribuídas ao longo do processo formativo. Então, já respondendo aí a pergunta do Roberto, né, nós temos dimensões práticas ao longo de todo o curso. É uma dimensão prática em cada período. Não quer dizer que você tenha que fazer uma em cada período. Você pode fazer 2, 3 no período. Então, quando eu tiver com tudo redondinho, que eu estou definindo com um parceiro lá da Unijorge, né, da Bahia, eu já fiz as 4 primeiras, já defini algumas coisas, mas eu preciso fechar com ele, porque a dimensão prática tem que ser a mesma para alunos da Bahia e alunos da Veiga, tá? Que vocês vão ter aulas e vão estar dividindo o mesmo currículo. Então, eu estou fazendo uma reunião com ele amanhã para fazer o fechamento, e aí eu vou fazer uma outra reunião com vocês para a gente poder falar um pouco mais sobre cada uma dessas dimensões práticas. Ok? Vou ler mais esse parágrafo e aí a gente vai partir para o tete-a-tete aqui para eu falar um pouquinho sobre o que eu discuti com o pessoal sobre a dimensão prática. As práticas podem representar tanto objetivação do ser humano e das suas formas de inserção na natureza, quanto a subjetivação humana e sua realização e liberdade. Trata-se de uma atividade criativa que não pode ser exclusivamente considerada uma atividade técnica de aplicação de produções externas, pois a criação de uma nova prática abre um novo espaço ao conhecimento e à experiência. A descoberta, a invenção, a reflexão em contextos culturais e ambientais diferenciados. Isso aqui é o que eu queria que vocês entendessem, a proposta do que é essa dimensão prática. Aproveitando isso, né, deixa eu descompartilhar e trazer vocês aqui para frente para a gente poder começar a discutir. Vocês vão ter acesso a tudo isso aqui que eu comecei a ler para vocês e mais alguma coisa. Beleza? Vocês vão ter acesso a essa documentação. Descompartilhei. Deixa eu trazer aqui para frente.
senão eu fico com torcicolo. Bom, antes de eu começar a falar, deixa eu abrir a palavra aqui para o Lincoln, que ele está ansioso. Vamos lá, Lincoln, fale. Olá, primeiramente, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite, Lincoln. professor. Professor, tenho algumas dúvidas. A primeira dúvida é porque eu já estou no segundo período, eu acho que alguns colegas também estão, ou talvez até mais, é que aí era para a gente ter visto a dimensão prática 1, 2, e agora no terceiro, na essa que vai entrar o nosso novo semestre, também está previsto para entrar a terceira dimensão. Aí minha pergunta é se elas vão entrar tudo de uma só vez ou Como eu tinha começado a falar, Lincoln, a dimensão prática ela não tem que ser realizada dentro do período. Ou seja, você não está atrasado em não ter feito nenhuma dimensão prática ainda. Tá certo? São trabalhos que, vindo do Luiz Otávio, vão dar trabalho. Eles vão respeitar esse nome. Por quê? Por que eu digo que vão dar trabalho? Eu não quero reinventar a roda em nada aqui, mas eu quero que a gente consiga trabalhar uma perspectiva de uma matemática fácil. Eu não vejo matemática como sendo difícil. Eu considero matemática difícil de se ensinar hoje. Por que é difícil de se ensinar? Porque na base lá a pessoa não aprende como eu acredito que deveria aprender. E começa com essa questão aí da soma, tá certo? Não sei se vocês concordam comigo. Vocês são professores de matemática, sei que a maioria de vocês já estão no mercado, já atuam. Eu queria saber quantos de vocês ensinam a somar em qualquer base. Me tira logo essa dúvida, que eu estou curioso. Professor, como eu não sou mentiroso, eu vou lhe dizer, eu só sei somar, diminuir, dividir na decimal. Fora disso, eu não sei nada. Tu quer ver como você sabe? Você só não foi estimulado a fazer. Pode ser. Você sabe. Sabe por que eu digo que você sabe? Todo mundo que aprende a somar na base decimal, se ele não ouvisse a frase que me deixa irritado, que é 2 e vai 1. Por que vai 1? Isso é conceitual. Por que vai 1? Quem é que me responde conceitualmente por que vai 1? Porque mudou a base, extrapolou de 10. Porque chegou na base 10. Se eu cheguei a 12, eu tenho 10 desses algarismos que pertencem a outra casa. Não é isso? Sim. Pensa nisso aí na base 16. Se eu encontro 18. Tem dois números que foram ultrapassar a base hexadecimal. Então, você vai botar 2 e vai 1 para o outro lado. O que tem de diferente da base decimal aí? Não. Pelo que o senhor está falando, não tem nada diferente. O meu problema é o seguinte, eu tenho você que não viu ver... isso. Você não viu isso. Não vi. Então, Roberto, você não viu, eu não vi. Ninguém aqui, eu te garanto, que viu dessa forma. É isso que a gente tem que começar, nós que estamos aqui, né, no magistério, nós temos que começar a mudar isso. Sabe por quê? Porque esse cara, ele não conseguiu aprender a pensar com matemática. Então, o que ele faz? Até aquele pessoal que é mais descolado, que gosta, ele vai se enveredar e vai conseguir se virar, como nós. Sim. Como nós. Agora, o cara que já ouviu falar, pô, matemática é difícil. Nossa, isso aqui é difícil. O cara não vai conseguir. O cara vai ter medo. Vai. Entendeu? O cara vai ter medo disso. Então, esse tipo de coisa é que nós precisamos acabar. Como eu falei, o Edinaldo, que é o meu coordenador, é meu chefe, me colocou para ser coordenador de matemática. Eu falei para ele, cara, eu vou botar todas as minhas ânsias de matemático de fora. Aquilo tudo que eu acho que devia ter sido ensinado, eu vou começar a trabalhar com meus alunos para a gente poder tentar melhorar a matemática e a gente distribuir isso aí de alguma forma, né? E daqui a pouco tornar isso aí uma coisa mais pública, né? Uma coisa que o pessoal consiga entender que a matemática
é uma coisa conceitual e não de doutrinação. E, professor, uma coisa que o senhor falou é verdade. Eu tenho os meus alunos, e a maioria dos alunos que chegam para mim com dificuldade em matemática, eles falam, poxa, e sempre vem com esse questionamento, poxa, isso aí é muito difícil, eu não consigo. Mas isso aqui, ao longo do tempo, a gente percebe que, realmente, como o senhor disse, quem falou isso, ou foi o professor, ou foram os pais, que falou que ele era burro, que não conseguia. E isso fica na cabeça dele. Então, uma estratégia que eu utilizo, geralmente, por exemplo, eu, sei lá, estou vendo funções. Então, pega uma questão só para o aluno realmente ganhar aquela confiança, porque quando ele percebe que ele consegue fazer sozinho, vai dando aquela confiança nele. Daqui a pouco ele está resolvendo questão já mais avançada, de prova militar, da FUVEST, essas coisas ele resolve e ele nem sabe, entendeu? Uma coisa que hoje o pessoal de concurso, né, o pessoal que dá aula para concurso, o pessoal que dá aula para Enem, é obrigado a trabalhar direto com macetes. Sim, Se você não trabalhar com macete, você não faz o aluno ir para frente. Por quê? Porque o cara não vem preparado lá da base. Não vem em matemática. Simples. Hã? E eles vêm com dificuldade em coisas bem simples, como você falou, soma, subtração. A maior parte da dificuldade que eu estou encontrando até agora com eles, que eles têm, é que eles não sabem somar ou subtrair com fração. Eles têm que ter essa dificuldade de fazer o MMC e essas coisas. Eles travam na hora, eles sempre confundem com uma multiplicação entre frações. Aí sempre tem que pegar essa base com eles, senão eles não conseguem desenvolver tão facilmente assim. Pelo menos na minha turma divisão atual. Também é um problema sério. Pô, divisão, eles não sabem também dividir com vírgula, tem dificuldade, estratégia. Eu estava procurando aqui, vendo se eu achava um vídeo que eu busquei no YouTube, que ensina a fazer essa divisão na base hexadecimal. Gente, a pessoa começa o seguinte, ele pega com a base hexadecimal, ela trabalha do 10 ao 15 com letras, né? É de A a F. Então, o cara começa, ele dá lá um número. E aí, quando ele vai fazer a conta, ele começa a explicar igualzinho a explicação da divisão na base decimal. Como? Você tem que olhar esse número aqui não cabe aqui dentro, né? Tem 3 dígitos, você olha... Aí porque quando você vai para a base hexadecimal, você passa a não ter números como na decimal, 1000 e pouco. Você tem 1, 12, então você passa a ter números por unidade, e não número com milhar, com casas de milhar, entre outros, né? Então, quando ele faz isso, ele coloca igualzinho. Quando ele vai dizer que aquele número não está dentro, né, ele faz a multiplicação, ele vai ter que fazer a soma. Ele multiplica o número, ele tem que somar para ver qual o número que deu. Aí, na soma, ele começa a criar subterfúgios e não usa a regra de soma. E é muito mais simples, é muito mais fácil você lidar com a soma, sabendo dessa regra de toda vez que você alcançar a base, você tem que jogar uma para cima, porque é isso que acontece na soma. Você pode fazer isso com qualquer soma. Peguem exemplos, né? Tendo um tempinho, pega um exemplo aí no YouTube, no Google, pega um exemplo de uma soma em qualquer base e testa isso que eu estou fazendo. Procurem ver vídeos de como estão ensinando para fazer soma na base 16. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Professor, tem um portal que é muito bom, que é até da UBMEP, se eu não me engano, o nome do portal é Portal da Matemática. Lá ele tem um compilado de vídeos de matemática que o INPA fez para o pessoal desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. E eles têm uma metodologia bem bacana, que eles explicam mesmo, vídeos de YouTube. Tem vídeos que uma qualidade está muito boa, outros vídeos que são mais antigos, mas dá para entender, dá para ver. E eles também colocam alguns materiais para os professores poder lerem. Não é só para o professor, todo mundo pode ter, mas é bom a gente ver também, como o senhor falou, por exemplo, lá no 6º ano, o professor do
do INPE, ele já pega essa parte dos números do arábico, né? Ele explica porque, como o senhor falou, porque vai quando passa do 9, né? Já passa o 10, já pega uma dezena, aí ele ensina essas paradas e é bem bacana. É o que eu falo. Nós, como matemáticos, como responsáveis de passar a matemática, nós temos que ter isso em mente, né? Eu me incomoda muito hoje. Eu dei aula, eu dava aula, né, para o curso de informática no ensino médio. E eu fui chamado para montar vários cursos técnicos de informática. E uma amiga, uma colega, estava saindo para ter neném, aí ela falou: Luiz, preciso de uma ajuda tua, porque eu sei que se você assumir minha turma, tu não vai querer tomar minha turma. Aí pediu para eu dar aula para ela, para a 4ª série primária e para a 5ª série. Eu falei para ela assim: olha só, 5ª série, eu até me arrisco, vou lá te ajudar. Mas 4ª série primária, eu não tenho preparo para dar aula. Porque também tem que ter isso, né? Você tem que ter consciência do que você é capaz de fazer. Eu vou atrapalhar mais do que ensinar, se eu tentar pegar alguma coisa. E eu sempre fui esse cara coerente com isso, né? Eu ensino aquilo que eu consigo acrescentar. Se eu não consigo acrescentar, se eu não me sinto à vontade, eu prefiro não ensinar. Então, hoje, claro, eu estou num outro patamar de ensino. Né? Eu sou doutor em engenharia de produção, eu tive que estudar coisas que usam a matemática. E posso garantir a vocês, esse conhecimento que eu gerei estudando matemática para ensinar para o meu aluno, lá nas conversões do ensino médio, isso me ajudou muito, muito a entender muita coisa mais complexa da matemática. Pesquisa operacional, que tem aplicações matemáticas em vários métodos. Muita coisa eu entendi, muita coisa eu aprendi e consegui fazer meus estudos com base nisso, né? Então, hoje, né, o que vocês vão encontrar aí ao longo do tempo? Daqui a pouco vocês vão começar a ter as chamadas para que vocês comecem a desenvolver. Serão trabalhos pequenos, né? São trabalhos que vão valer cada um 50 horas. É muito importante que vocês leiam e procurem entender. Não é a ideia, né, de vocês terem um tutor para essa disciplina de dimensão prática. Isso é um trabalho que vocês vão ter que fazer. Inclusive, alguns são trabalhos práticos. Quem já trabalha na área, quem já dá aula, vai ser fácil fazer, porque tem trabalho que vai ser para aplicar para aluno, né? E eu gerei aí alguns trabalhos nesse patamar. Mas a primeira coisa que veio na minha cabeça, pedi para que o aluno gerasse uma maneira de ensinar as 4 operações: adição, subtração, divisão e multiplicação em 3 bases obrigatórias. Eu escolhi 3 bases e uma 4ª à escolha do aluno. E aí o aluno vai escolher qualquer outra base que ele queira para fazer, para colocar ali. Qual é a minha ideia, né? Qual é a minha intenção quando eu trago esse tipo de trabalho para o aluno fazer? É fazer com que o aluno comece a pensar a matemática como eu penso. Fácil, simples. Quem dá aula, se não pensar simples, escado, né? com os alunos, né? Quem é que queria falar? Acho que é a Luana. Sim, boa noite, professor. Boa noite, Luana. O Pode senhor falar. falou que alguns trabalhos você falou que para a gente dar para o aluno e aí a resposta do aluno vai ser como o nosso trabalho. Isso seria em mais ou vídeo? menos, eu não posso te garantir nada do que vai ser, ainda que eu vou discutir com o cara amanhã ainda, mas vai ter trabalho que você vai fazer, que você vai ter que fazer nesse patamar. Não, então, a minha dúvida é a seguinte, se seria um vídeo ou apenas coletando as respostas dos alunos e pondo no meu Word, no caso, sim. Na verdade, eu ainda não defini esse tipo de coisa, mas o vídeo
o que impacta o vídeo para a gente? Tá? O vídeo envolve os direitos autorais da imagem. Por isso, quando eu comecei a gravar isso aqui, eu pedi, né, eu pedi permissão a vocês. Por quê? Porque eu estou gravando isso aqui para poder todo mundo que não conseguir assistir, porque nós temos em torno de 100 alunos no curso hoje. Né? O curso está começando. Eu peguei o curso aí. Vocês são a primeira turma do curso. Tá? Então, ele é um curso que a grade já existe há algum tempo, mas dentro da Veiga de Almeida, na EAD, ele é novo. Ele está começando agora. Então, eu estou precisando alinhar algumas coisas para que funcione um curso que forme, na minha concepção, vocês vão ouvir isso sempre de mim, o melhor professor de matemática do Rio, do Brasil. É assim que funciona a minha cabeça, desde que eu comecei a dar aula. Eu não faço, né, eu não sou coordenador de um curso para formar qualquer um. Se eu puder usar de meus recursos, de meu conhecimento, para ajudar vocês a se tornarem cada vez melhores, e também pode ficar tranquilo, que eu vou usar também o conhecimento de vocês para me tornar melhor. Eu sou assim. Professor, ele tem que dividir conhecimento. Como eu estava falando, né, do canal do YouTube, ele é para poder gerar conhecimento e ficar lá. Eu tenho 2 livros escritos hoje. Tá? Um que eu escrevi em 2008 e só foi publicado em 2017. E outro que eu escrevi no ano passado, em 2020, e foi publicado em 2021. Mas são livros técnicos da área de logística. Hoje, eu não tenho, como eu falei, né, eu não tenho intenção de escrever livro para ganhar dinheiro. E se fosse isso, eu ia morrer de fome, eu estava lascado. Porque hoje em dia, escrever livro é para você registrar conhecimento. Não dá para você ganhar dinheiro. Só quem já escreve aí livros de alguma coisa que hoje chama a atenção para as pessoas lerem, né? Que é romance, algumas outras coisas. Mas livro técnico de conhecimento nosso, tem que ou você entra para escrever livro didático que o pessoal vai obrigar os alunos a comprar o teu livro para poder usar, ou então tu está lascado, né? Mas, de qualquer maneira, pelo menos está registrado lá o conhecimento. E uma coisa bem legal do meu último livro é que ele é virtual. Então, meu aluno lê de graça. É tudo que eu queria. Né? Mas é um livro técnico da área de logística. Se alguém aí gostar de logística e quiser, vocês têm acesso a ele, está na biblioteca virtual da Pearson. Não pagam nada, já tem acesso. É só procurar lá pelo meu nome, vocês vão ver lá um livro bem legal, com bastante conhecimento de logística. Podem pedir para quem quiser, vocês conhecerem aí e gostarem da área para ler, que é um livro que tem muita ferramenta que ajuda muitas empresas. É um livro que eu uso para dar consultoria. Né? Todo o meu conhecimento de consultoria está ali nesse livro. Gratuito para quem é aluno da Veiga e para quem é aluno de alguma instituição que tem a biblioteca da Pearson, né? Que hoje ela faz parte de várias instituições. Bom, perguntas? Não, eu só percebi que o senhor gosta bastante da área da matemática aplicada, né? Eu sou formado nisso, cara. A minha formação não é matemática de licenciatura. Eu tive todas as matérias que vocês tiveram, ou que vocês estão tendo de licenciatura. Todas. Porém, o meu curso teve 59 disciplinas. Onde eu tive 34 disciplinas que era um curso de ADM, com matemática. Tive 40 disciplinas da área de matemática pura, que ia de matemática 1 até matemática 5, geometria 1 até geometria 5, geometria analítica de vetores, tudo que vocês imaginarem de matemática. E tive mais umas 20 disciplinas, misturando aqui, tá? Porque tem disciplina que faz parte do curso de matemática e de gestão, que era específica de TI. Eu sou analista de sistemas.
Então, a minha matemática, eu consigo aplicar a matemática em tudo que vocês conseguirem imaginar. Tá? Porque a matemática que eu aprendi foi a matemática que vocês aprenderam, mas para olhar para o mercado e aplicar na TI, aplicar na gestão. Essa é a minha formação. Se vocês tiverem curiosidade de olhar lá o meu currículo, procurar lá o meu currículo, vocês vão ver que a minha formação ela é assim. Eu sou bacharel em matemática aplicada à informática, bacharel em administração, pós-graduado em docência universitária, mestre em administração empresarial e doutor em engenharia de produção. Minha formação ela vem nesse caminho. E hoje, como eu estou assumindo, né, essa coordenação de matemática, vou começar a escrever artigos na área de matemática, porque não tem como. Se eu assumo a coordenação, eu tenho que fazer algum trabalho na área. Se eu não fizer isso, eu não consigo contribuir no meu curso. Então, eu vou começar. Um dos artigos que eu vou escrever tem a ver com esse trabalho que eu estou cobrando de vocês aí, da parte de o ensino das operações básicas da matemática. E aprender a operação básica direito, o restante, cara, é tudo a operação básica que entra para os outros métodos que a gente aprende. Então, essa é a minha ideia. Conseguiram entender um pouquinho do que vai ser aí o caminho de vocês na dimensão prática, gente? É só para poder... Eu queria tirar essa ansiedade, que eu sei que vocês estavam olhando o curso andar e a dimensão prática ficando lá atrás. E eu sei que isso estava incomodando vocês. Né? Eu assumi o curso agora. Logo que eu assumi, eu percebi que a preocupação de vocês era a dimensão prática está ficando para trás, tem uma em cada período. Mas vocês vão poder entregar, por exemplo, 2, 3 num período, se vocês quiserem. Tá certo? Luiz, eu não estou com tempo esse período para fazer dimensão prática. Você faz período que vem. O que você tem que entender é o seguinte, isso não é coisa do Luiz Otávio ou da Veiga de Almeida ou da Unijorge, né, que faz parte do grupo da Veiga. Isso aí é coisa do MEC, para obrigar que as licenciaturas façam pesquisas, façam estudos para melhorar a educação. A gente sabe que nós temos pesquisa na educação, mas eu, pelo menos, vocês que de repente estão aí, vocês veem estudos falando sobre isso que eu estou falando? De operações básicas sendo ensinada em várias bases? Não, nunca vi, não. Também nunca vi. Eu dei uma pesquisada até antes. Tá? Você já viu, Lincoln? Não, até agora eu também ainda não vi algo sobre isso. Então, tem aí um desafio para vocês. Sugestão. Já dei uma colinha, né? Já dei o que vai acontecer aí na primeira dimensão prática, provavelmente para vocês. A colinha que eu estou falando não foi o que eu falei do estudo, não, porque vocês vão ver que vocês vão ter que pegar lá e vocês vão dizer, pô, brincadeira eu dizer que não sei isso. Vocês vão ver. Porque quando eu comecei a pegar para ensinar para o aluno, eu comecei a brincar com o aluno. Eu nunca cheguei na sala e falei assim, gente, vamos aprender a fazer adição na base 16. Nunca falei isso para o aluno. Eu falei, galera, vocês não sabem somar. Aí o pessoal, não sabem. O pessoal ria, não sabem. Aí eu botava lá 3 números, 3 operações, né, de soma. Um na base binária, um na base decimal e um na base hexadecimal. Aí tinha sempre aquele aluno que fez aquela informáticazinha básica que ensina a fazer soma de números binários, né? Que também aprende doutrinando, né? Tem 5, 2 e vai 1. Mas é 1 e vai 2. Mas por que vai 2? Ninguém nunca disse para o cara por que vai 2. É porque é como você achar 25 numa soma. Vai 2 porque tem 2 duas dezenas, né? Tem 2 vezes a base decimal. Esse tipo de falar, esse tipo de discurso
simples é o que eu quero que nós, aqui dentro do curso de licenciatura de matemática da Veiga de Almeida, tenhamos como norte nosso. Nós temos que tornar a matemática simples. Como é que a matemática se torna simples para o aluno? Quando ele é simples para nós. Então, se nós olharmos com simplicidade e encontrarmos maneiras de ensinar aquilo ali de forma simples, o aluno vai realmente entender como simples. Fale, Luana. É o que o senhor acabou de falar, que nunca foi explicado o porquê que vai um. E eu lembro que quando eu era menor e estava aprendendo matemática básica ainda, o professor chegou em sala e botou lá a explicação que não dá aqui, sobe um, e ele não explicou o porquê disso, só falou que se não cabe ali, sobe, e acabou. Mas é porque ele aprendeu assim também. Eu digo mesmo, gente, eu jamais iria criticar um professor que ensina dessa forma. Porque eu não aprendi assim, do jeito que eu estou falando hoje. Eu me vi na obrigação de aprender isso direito, porque eu queria que meu aluno aprendesse direito. Só isso. Entendeu? Foi uma coisa minha. Então, hoje, como é uma coisa que eu acho que é importante para quem ensina matemática, e aí, vocês vão aprender uma coisa aqui comigo. Eu não sou dono da verdade, não, tá? Vocês têm todo o direito de trazer qualquer coisa para a gente discutir aqui e gerar conhecimento. E se você vê assim, pô, Luiz, olha só, eu vi isso aqui eu acho que é legal para se ensinar dessa forma. Eu acho que é assim que a gente gera e distribui conhecimento. Eu falo isso porque, assim como tem eu, que tenho muito tempo, o Roberto também já deve ter um caminho aí legal no magistério, o Valtércio, tem muita gente aí que também é novo, cara, aqui no curso. A maioria do que é novo não está aqui. Não tem ninguém, na realidade, não tem ninguém na live, né? Aqui? Tem 2, 4, 6, 8 pessoas na live. De 90 e pouco. Mas é porque tem muita gente que está trabalhando, cara. Sim, sim. O que acontece? Né? A gente tem que entender o seguinte. Além Licença, professor. Fala, a gente estava até falando aqui no nosso grupo que tá eu fazendo janta, mais um fazendo janta e estamos pelo telefone andando pela casa. Só para vocês terem uma ideia, quando eu liguei aqui a máquina, eram 6h35, eu botei meu relógio para despertar 6:45 para eu não esquecer de vocês. Mas só que eu tinha até o relógio despertar, eu tinha esquecido. E aí veio o estalo, porque normalmente eu como alguma coisinha com a minha esposa, que a gente não janta, mas a gente faz um lanche para a gente não ficar comendo besteira, né? E manter uma saúde mais legal. Quando eu me dei conta, já eram 6h35, eu corri para fazer um negócio para eu e minha esposa comer, enquanto ela estava resolvendo outra coisa, para poder dar tempo. Aí eu liguei aqui o computador e falei, galera, daqui a pouco eu volto. E fui para lá terminar para comer alguma coisa. E é assim que é a nossa vida. Não é a vida de uma pessoa que é assim, não. A vida do profissional que depende do seu trabalho para gerar sua renda, para ter a sua vida, é assim. Eu tive numa médica, né, do sono, fazendo uma consulta ontem, e eu falei para ela que, desde que eu me entendo como profissional, eu durmo 4, 5 horas por noite. Mas eu durmo. Né? A minha esposa fica encarnando que tem inveja, porque eu digo para ela, vou dormir. Eu viro para o lado e durmo. Aí ela fala, como tu consegue fazer isso? Eu falo assim, simplesmente eu durmo um pouco. Ou eu durmo naquela hora, ou então vou dormir menos ainda. E aí eu vou produzir menos no dia seguinte. Então, eu durmo um pouco, mas eu tenho que dormir. Entendeu? Então, isso aí não é porque eu quero, porque eu gosto. Eu começo a trabalhar às 6 horas da manhã. Eu acordo às 5h30. Até hoje, 1 ano para me aposentar. Eu me aposento no final do ano que vem.
E ainda tenho que fazer isso. Quantos brasileiros têm que fazer isso para conseguir manter a sua vida? Outros, né? Como eu, vou me aposentar no ano que vem e só vou parar de trabalhar Quando morrer. Pretendo, né? Quando morrer. Roberto, não faça isso. Eu não quero fazer isso, Roberto. Cara, mas a nossa, olha só, você tem quase a minha idade. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu estou com 58. A gente não consegue ficar sem produzir, sem trabalhar, sem botar a mente para funcionar. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu quero fazer isso, Roberto. Eu quero. Mas tem uma coisa que me incomoda muito. Tá? Eu não vou entrar no enredo da coisa. Mas eu não aceito mais, hoje, eu trabalhar do jeito que eu trabalho e pagar 27% quando eu consigo alcançar um limite de salário, 1/4 do meu salário, Sim. para um governo onde você tem 90% dos envolvidos metido com corrupção e roubando dinheiro, ficando milionário através desse dinheiro. Então, eu tenho uma proposta de vida para mim que é ir para a área de pesquisa efetivamente. Tentar arrumar uma bolsa de pesquisa e ficar na pesquisa. Dar uma aula ou outra, mas como pesquisador. Não quero mais ter carteira assinada, não quero mais gerar renda dessa forma. Não, concordo contigo, não discordo, não. A gente não consegue parar de trabalhar, mas a gente almeja coisas mais tranquilas. Cara, é um estresse muito grande hoje em dia. Eu tenho que dar soluções para coisas hoje. Hoje eu digo que isso é um privilégio, tá? Eu trabalho com garotos, né, de uma outra instituição, que eu tenho me chefiando pessoas que não passam de 30 anos. Eu sei como é que é. Então, isso é um privilégio para mim, cara. É um privilégio. Eu fico rindo de algumas coisas, mas tem horas que eu me estresso. Por quê? Eu tenho que trabalhar 2 vezes porque as pessoas não estão preparadas para os cargos que estão assumindo. Sim. Por isso que eu digo que, se você pegar qualquer aluno que passou num curso dentro da Veiga de Almeida, o cara é diferenciado. Pelo menos nos meus cursos, os caras sofrem comigo. Sofrem. Porque eu falo para eles, ou vocês vão ser bons porque querem, ou vocês vão ser bons porque eu quero. Porque senão vocês não vão sair daqui. O trauma ensina, né? Tu sabe que eu acredito muito nisso, Lincoln? Eu sempre falo para meus alunos, professor, para que tanto exercício? Galera, fala aí um trauma que vocês já esqueceram. Não tem, cara. O trauma ensina. O trauma ensina. Eu pego mais leve. Eu digo que a cobrança ensina. A população brasileira, se não for cobrada, ela não faz. Essa é a questão. E não importa qual é o patamar que esteja, não, tá? Se eu estou falando do cara que está estudando no ensino fundamental até o cara que está se doutorando. Eu já vi mestrando e doutorando tirando cola. Cara, isso é ridículo. Eu nunca tirei cola na minha vida. Para não dizer que eu nunca tirei cola, teve uma prova no ensino médio que o pessoal falou assim, que a professora resolveu ferrar a turma, não sei porquê, eu acho que o pessoal avaliou ela mal e tal. Aí ela resolveu ferrar a turma. Aí o pessoal conseguiu a prova dela inteira. Aí o pessoal falou assim, gente, vamos errar 1, 2 questões. Eu falei assim, olha só, gente, a gente vai tirar cola? Eu vou tirar 10. Porque se ela me pegar, eu vou tirar 0. Então, foi a única cola que eu tirei na minha vida. Uma prova de 10 questões de múltipla escolha. E, te juro, não aprendi nada naquela disciplina. E isso, para mim, eu acho que é a pior dor que um professor pode sentir é quando um aluno diz que não aprendeu nada consigo. E eu posso contar aqui casos, com quase 30 anos de magistério, eu tive um aluno na faculdade e a colega dele não conseguia aprender uma disciplina, que as minhas disciplinas são tudo matemática aplicada, tudo técnica. E a colega dele não conseguia aprender. Aí ela não tinha coragem de dizer. E ele falou para mim, professor, eu não consigo aprender o que o senhor ensina. Eu falei,
qual o seu nome? Aí ele, fulano de tal. Eu fui lá no meu diário. Cara, você não assistiu a nenhuma aula, como é que tu quer aprender sem assistir a aula? Assiste 2 aulas. Se você não aprendeu, permite que você fale isso. Mas a sua colega aí, ela não assiste a aula. Ela vem aqui para dentro para fazer qualquer coisa, menos assistir a aula. Aí ela levou um susto, porque eu conheço o meu aluno. E outra coisa, isso que vocês estão ouvindo aqui é o Luiz Otário. Eu falo para o meu aluno, vocês vão ouvir de mim. Não esperem que eu vá para uma sala dos professores falar mal de você. Se eu tiver que falar, eu falo para você. É contigo que eu tenho que resolver. Porque você depende de mim e eu dependo que você aprenda, senão eu estou lascado. Eu falo para o aluno fala assim, professor, quanto anos tu reprovou? Eu não reprovo aluno, nunca reprovei. Eu me divido em 2 tipos de professores durante um período. Eu sou o professor que ensina e eu sou o professor que avalia. Depois eu lanço a nota que o aluno tirou. Eu não vejo o nome do aluno. Não vejo mesmo. Não sei qual é a prova que eu estou corrigindo. Eu lanço a nota que ele tirou. Fala, Roberto. Pessoal, eu tenho 2 perguntas para o senhor, um pouquinho. Uma é no que a gente já está conversando e outra é sobre uma dúvida que eu tenho. Fala. Se a grade da Veiga de Almeida é fechada, como é que a gente pode puxar uma matéria de um período para o outro? A primeira pergunta. A segunda pergunta, na grade curricular, eu não vi trigonometria. Nós vamos ter essa matéria? Olha só, trigonometria, ela não é uma disciplina. Ela é um conteúdo. Ué? A trigonometria, aqui na nossa grade, eu não posso. Deixa eu até abrir a grade aqui, Roberto, porque, como eu te falei, eu assumi agora e eu estou ainda remodelando isso. Sim. Tá? Eu vou dar uma. Por que eu estou dizendo para você? Como é que eu vejo a trigonometria? A trigonometria, eu vejo ela como um conteúdo dentro da área de geometria, dentro da área de álgebras. Eu vou pegar a trigonometria e vou colocar ela para ser aprendida dentro de uma disciplina mais ampla. Tá, mas eu não posso te responder agora isso, por quê? Primeiro eu tenho que pegar e conhecer o curso todo. Não, sim, claro. Eu não tive o tempo para isso, tá? Não, mas sim. eu te garanto, se não tiver num dos conteúdos sendo tratado da trigonometria, como ela tem que ser tratada, porque trigonometria eu aprendi sozinho. Eu não tive trigonometria no meu ensino médio. Eu estudei em escola pública até o ensino médio. Eu não aprendi nem no ensino médio, mas eu tive que aplicar ela numa disciplina na minha faculdade de matemática. Mas a disciplina não era trigonometria. Tanto é que um aluno, não sei se foi até o Lincoln que estava fazendo aí tinha um curso de trigonometria. Não, fui eu. Foi você, Roberto? Que estava fazendo um curso de trigonometria e perguntou se isso serviria como horas de atividades complementares. Isso. E aí eu te expliquei o quê? Trigonometria não é uma disciplina. Eu não vejo trigonometria como uma disciplina. Pode ser que eu mude até a minha ideia mais adiante, tá, Roberto? Uhum. Pode ser que quando eu começar a olhar o currículo todo, eu descubra que eu preciso ter essa disciplina ali. Tá, eu sei que o pessoal vai me xingar por causa disso. Mas essa faculdade, a Veiga de Almeida, é a 4ª faculdade que eu estou tentando fazer para me formar. Tá? Eu já fiz SUAM, já fiz UF, já fiz Estácio. Nas 3 universidades, na SUAM eu tive um período de trigonometria, na UF eu tinha 2 períodos de trigonometria e na Estácio eu tinha um período de trigonometria. Por isso o meu espanto... De não ter a disciplina. De não ser disciplina. De não ter a disciplina. Bom, eu vou olhar todo... Só interrompendo, faltam 5 minutos para terminar a reunião, tá? A reunião termina quando a gente termina, fica tranquilo. Aqui ela não cai, não. Ela só cai se eu sair, ela cai.
Mas quando eu estiver aqui, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que ela não vai ganhar. Se ela me derrubar, eu demito ela. Que isso? Tá certo. Qualquer coisa a gente volta de novo no mesmo link, né? Isso. Mas fica tranquilo que não vai cair. Porque, pô, nunca caiu, né, cara? Pelo amor de Deus. O Valtércio não vai rogar praga aqui, não, Valtércio. Pelo amor de Deus. Limite cai. Mas aqui não cai, não. Aqui nunca caiu, pelo menos, tá? Eu faço reunião pelo Teams com outros coordenadores, e aí, se o cara que marcou a reunião cair, aí já era. Aí cai todo mundo, né? Porque tá ligado aqui no meu nome. Mas eu acredito que não vai cair, não. Mas, então, Roberto, fica essa dívida aqui contigo, tá legal? Eu vou dar uma olhada como foi, porque não fui eu que montei a grade de matemática. Mas como eu já falei para vocês, hoje eu assumi, eu tenho 4 cursos na minha coordenação. Eu sou coordenador de logística e eu criei essa grade toda. É o melhor curso que tem no Brasil. Pode mandar alguém vir discutir logística comigo. O meu orientador de doutorado disse: Luiz, ninguém conhece logística como você aqui. E ele é o suprassumo da UFRJ. É o cara, eu ouvi isso dele, eu fiquei muito orgulhoso, né? Mas Claro. o meu curso é o melhor, eu garanto. Quem quiser contratar o meu aluno, contrata que eu assino embaixo. Não é à toa que tem um monte de curso fechando aí. Eu dou aula em outras instituições e as instituições não estão abrindo. Entendeu? Alguém escreveu alguma coisa aqui no chat, cara. Eu sou muito lento para ler, gente. Deixa eu ver aqui. Mestre, tem-se que trigonometria já tenha sido aprendido no ensino médio, não? Mesmo tendo sido aprendido, o Paulo, eu acredito que você não vai fugir de trigonometria aqui dentro. Nós vamos ter trigonometria aqui dentro, sim, do curso. Por quê? Nós temos que ter um olhar de trigonometria para o lado docente. Então, provavelmente vocês vão ter aí uma cobrança de trigonometria, sim. Agora, eu não posso dizer para vocês onde está esse conteúdo. Eu tenho que pesquisar ainda. Tá? Não, está tranquilo. Agora, quanto à grade fechada, como é que a gente puxa a matéria de um período para o outro? Você não puxa. A matéria de dimensões práticas, ela não é uma disciplina que você puxa. Quando for liberado para vocês vão receber todas essas informações registradas. Então, eu li uma partezinha. Vocês vão receber. Só hoje, só para vocês terem uma ideia, eu já fiz 10 arquivos de dimensão prática. Desses 10 arquivos, 2 são explicativos. Um deles eu estava lendo para vocês lá um pedacinho, que explica o que é a dimensão prática, mostrando a lei. 4 deles explica o que é a dimensão prática 1, o que é a dimensão prática 2, o que é a dimensão prática 3, o que é a dimensão prática 4. E mais 4 te dá um norte de modelo de como você vai gerar o relatório para entregar. Por isso é que eu não posso ainda passar para vocês detalhes, porque eu tenho que discutir isso com um cara da Unijorge, para ele poder dizer para mim que está de acordo, o que a gente pode melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar. O que é feito de uma cabeça só não é o melhor que pode ser feito. Eu acredito nisso. Tá? Então, o cara tem a experiência dele, ele vai trazer, embora ele seja mais novo do que eu, ele vai conseguir trazer alguma coisa para que isso fique melhor. E é isso que eu quero. Tá? A minha reunião com ele amanhã, às 5 horas, vai ser para a gente bater o martelo nisso. Ok? Aqui tem alguma pergunta aqui do Paulo. Pera, deixa eu ver se eu consigo responder. Já vou abrir para você falar, Valtércio. Cheguei atrasado por conta do trabalho, gostaria de saber como está essa matéria. Poderia repetir bem brevemente? Sim, com certeza, Paulo. O que acontece? Fazendo um resumão. Dimensões práticas não é uma disciplina que você vai ter tutor. Ela é dividida nos 8 períodos.
e você vai poder fazer ela como você se sentir mais confortável. A única coisa que você vai ter que entender é que você vai ter que ter as 8 dimensões práticas prontas no 8º período, para você se formar e pegar o teu diploma. Sem elas, tu não se forma. É uma exigência do MEC. Beleza? Começou a ser liberado. Vocês vão ter 4 liberadas ao mesmo tempo. Como eu faço, Luiz? Quantas você quiser entregar no tempo que você tiver. Faça com qualidade. Porque quem vai receber essa dimensão prática não serei eu, será um professor de licenciatura, pedagogo, provavelmente, que vai entender o que está sendo cobrado, né, do que eu pedi para ser feito e do que vocês atenderam ao pedido. Então, eu tô pedindo coisas bem ligadas ao que é o magistério na minha concepção na área de matemática. Eu vejo muito, eu ensino muita coisa de matemática, vejo as matemáticas aplicadas através de conceito. E eu gostaria muito de um dia ainda conseguir enxergar a matemática sendo trabalhada assim no dia a dia dos alunos. Que o aluno pudesse ter lá e falar assim, o conceito disso é isso. Como ele fala um conceito de crase em português, como ele fala um conceito de uma história, né, um fato histórico que gerou alguma coisa, eu gostaria de ouvir, porque eu falo matemática assim. Tá? Quando eu estava olhando lá a divisão, o cara ensinando divisão, enquanto o cara fazia a divisão lá do hexadecimal, eu fazia a divisão na minha cabeça, usando o conceito da matemática comum, né, que nós sabemos lá das bases, da adição, ele fazendo lá uma soma totalmente esquisita, com métodos, com técnicas, onde era só ele fazer a soma normal e ele já conseguia resolver o problema. É esse tipo de coisa que hoje ainda me incomoda. Tá? Só espero não causar muito transtorno para vocês, de terem que começar a estudar assim. Fala, Valtércio. Professor, é sobre o estágio, a possibilidade desse estágio ser feito à distância. Eu não sei se o senhor teria como levar esse assunto aí para a reunião. Olha só, eu quero levar e brigar por isso. Porque hoje, vocês estão fazendo um curso de licenciatura à distância. Não ser permitido o estágio à distância, só tem uma coisa que pode tornar isso um impedimento. O MEC não aprovar. Se o MEC não aprovar, cara, não tem jeito. Não tem jeito. E eu começo a ver algumas barreiras, tá? Começo a ver algumas barreiras. No estágio, eles podem cobrar a postura do professor dentro de sala de aula e o controle de turma dentro do relatório. Isso aí você não consegue fazer à distância. Então, se tiver no relatório alguma coisa desse tipo, a coisa tem que mudar muito em termos de educação dentro do nosso país, do MEC, para que isso seja aceito. Tá? Eu acho válido. Eu, Luiz Otávio, penso que um estágio à distância seja válido. A grande pergunta é, você vai fazer estágio à distância, você só vai trabalhar à distância? Como é que o mercado de trabalho vai enxergar isso? Será que ele vai te contratar como professor, você tendo feito um estágio à distância? Será que um estágio presencial não abre portas? Ainda hoje, o ensino fundamental, né, o ensino básico, ele é predominantemente presencial. Eu não vejo ainda como uma possibilidade do ensino médio, do ensino fundamental, vir a ganhar dimensões online. Eu não estou vendo isso. Vocês estão lá no mercado, vocês veem isso?
Então, eu acho muito difícil, por conta dessa coisa, deles aceitarem as minhas ideias. Porque, cara, ideias, vocês vão ver que eu tenho um monte, né? Muitas delas doidonas, aquelas ideias de quem quer fazer revolução no ensino. Eu quero que o aluno aprenda, de qualquer forma. Quer falar mais alguma coisa, Walter? Não, pessoal, basicamente isso aí, porque talvez seja um empecilho para formar, né? Às vezes a gente tem que decidir entre trabalhar e estudar. Vamos entender o seguinte, Walter, você é professor? Você trabalha com Atualmente não. Atualmente eu estou dando aula por conta própria, entendeu? Mas eu fui convidado para trabalhar e aí esse trabalho vai em choque, né, com essa proposta. Mas aí, de repente, você consegue, cara, estágio em colégios noturnos. Existe um monte de colégio noturno. E, pô, cara, vamos à real. Qual é a mão de obra mais barata no Brasil? Professor. Tá, Trabalhar professor, de graça eu trabalho. mas O problema ainda é tem gente que ganha menos, tá, o Roberto? Não vem sacanear nossa classe, não, hein? Tá zoeiro isso aí, O sacanagem. estagiário ainda sofre mais. Tu imagina, estagiário de professor para docência Sofredor. é sofredor. Meu filho tá me cobrando porque eu jogo vôlei, né, cara? Terça-feira. Ele tá me lembrando aí que o horário. Da hora, ó. Pode chamar, vamos atrasar no jogo. Para você ver, eu sou outra um velho coisa abusado, sabe, Roberto? Eu voltei a jogar vôlei. Sobre o nosso amigo Valdélio falou, é que em escolas públicas, e a maioria dos alunos de escola pública não tem grana para ter um computador, uma internet decente, e estudar no celular é complicado, é pequenininho, é tudo mais difícil. Então, sim, eu sei disso. E isso vai causando dificuldades aí para a gente. Lincoln, quer falar mais alguma coisa? Sim, senhor. Sobre... Pô, até fugiu a... Perdi o fio da meada. Mas, por exemplo, mudando um pouco de assunto, essa parada que você estava falando, sobre a matemática aplicada. Eu consegui eu até te mandar uma mensagem para o senhor. Ele não é um estágio não obrigatório, estou até tentando oficializar ele para a UVA, mas usando a aplicabilidade da matemática na biologia, aquilo que eu tinha falado com o senhor, que é a biomatemática. E está sendo algo bem interessante, porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque geralmente a gente faz faculdade, geralmente segue mais a área de docência só a sala de aula tradicional, né? E eu tô vendo que o curso ele está possibilitando agora. Deu até uma animada que quando estava sem coordenador, confesso que eu estava até meio desanimado que toda hora que fazia pergunta, aí o pessoal sempre passava batata para alguém, mas agora com a coordenação e o senhor, né, pelo menos respondeu as perguntas lá que eu tinha enviado para o senhor, aí deu até uma animada. Então, pô, tá sendo bem bacana essa parada do estágio, eu tô levando muita porrada, inclusive, porque... Isso é legal, isso é bom. A gente percebe que a gente não sabe nada. E, lembrei, uma pergunta. Eu não sei se o senhor pode falar isso com os professores, né? Mas seria possível, por exemplo, em algumas das nossas aulas, geralmente não tem algumas videoaulas. Aí também, às vezes, é de cálculo. Às vezes, os professores só passam mesmo aquele PDF, né, normal, padrão, e algumas indicações de livros. Será que seria possível alguns professores gravarem uma resolução? Olha, isso aí, vamos lá, Lincoln. Como eu falei, eu estou assumindo o curso agora. Nós temos algumas mudanças acontecendo dentro da Veiga de Almeida por conta de algumas disciplinas terem sido feitas no passado e acredito que nós vamos sim passar a ter videoaulas para algumas disciplinas. Não tem como eu te prometer isso agora, mas eu vou anotar aqui no meu caderninho, porque eu vou ter uma reunião, toda quinta-feira eu tenho reunião, e aí eu vou cobrar isso do meu coordenador geral. Então, vamos lá. Videoaulas. Muito obrigado, professor. Nada. Videoaulas. Uma outra coisa que o Walter estava falando é do estágio online. Talvez não todos os estágios, mas pelo menos permitir alguns, né, à distância.
Ah, sim, professor, também meio que fazer meu peixe aqui. O senhor falou que o senhor estava pensando em desenvolver artigos, né? Caso eu precise de alguém para lhe ajudar, tô aqui, já, né? Ó, aqui a coisa tem que funcionar de uma forma um pouco diferente, Lincoln. Eu sou professor pesquisador. Se você quiser, né, você vai ter um monte, você vai ter 8 dimensões práticas aí para desenvolver. Se você olhar algum assunto desse que você acha interessante para você, que vai te acrescentar, estudar mais sobre ele, e quiser escrever um artigo, eu coloco nos congressos aí de matemática junto com vocês, que vocês quiserem, não é só para o Lincoln não, tá? Para a gente poder... pensei que tinha padrinhamento. Não, aqui... Olha, cara, com o tempo vocês vão ver que eu sou o tipo do cara que a pior coisa que existe para mim é o amiguinho do amiguinho. Eu detesto, porque eu acho o seguinte, tanto é que vocês estão vendo, eu estou fazendo uma reunião com vocês de matemática, porque surgiu uma demanda que eu achei que precisava disso. Não são todos os cursos de licenciatura que vão fazer reunião com seus alunos, não, tá? Porque uma professora falou para mim, não, professor, isso não funciona porque eu tenho tantos alunos e não aparece todo mundo. Falei assim, tudo bem, professora, cada um vai buscar o melhor caminho. Eu busquei esse caminho e estou gravando para deixar para quem não pode assistir. Mas eu acho que eu tenho que dar oportunidade das pessoas virem a mim para poder falar comigo. Tá? Então, normalmente vocês vão ver que as minhas reuniões vão ser marcadas às terças-feiras. Por quê? Porque é terça-feira que eu tenho livre aí até às 8 horas, 8 e pouquinho eu tenho livre, porque depois eu vou jogar meu voleibol. Entendeu? Mas, vamos lá. Mais alguma coisa que eu possa, que vocês queiram que eu leve para a reunião para discutir? Fala. A ideia do congresso seria bem legal. O que, quando eu entrei na faculdade de matemática, eu achava que eu sabia matemática, até eu participar de um congresso que teve do IMPA, que foi em Cabo Frio. Caraca, foi terrível. Eu me senti burro pra caraca naquele congresso. Foi sobre teoria ergótica. Então, deixa eu te falar uma coisa, o Lincoln. Eu tenho quase 40 anos de mercado, sou doutor e tem muita coisa que eu não sei, Lincoln. Muita coisa. Você não faz ideia, Lincoln. Nós não sabemos tudo. O grande legal de nós entrarmos numa graduação, de nós fazermos a graduação, é que nós começamos a aceitar isso. Enquanto Foi bem frustrante. Enquanto a gente não faz a primeira graduação, a gente não entende que nós não somos obrigados a saber tudo. Tá? Eu brigo muito por isso. Uma pessoa uma vez falou para mim, se você falou para o teu aluno que você não sabia, eu falei, eu não tinha como falar outra coisa, eu não sabia realmente. E eu vou dizer isso para ele. E vou dizer para ele mais. Nunca acredite que você saiba tudo. O meu filho tinha 6 anos, 7 anos de idade, e ele veio para casa e falou assim, papai, minha professora de matemática sabe tudo. Ela disse que sabe tudo de matemática. Eu falei, filho, a professora sabe muita coisa e ela vai te ajudar muita coisa. Mas nunca acredite que alguém seja capaz de saber tudo. Ninguém, nem teu pai sabe. Eu já estava numa posição, já dava aula em graduação, estava começando, não era nem mestre ainda. Mas eu falei para assim, eu não sei tudo. Eu dou aula eu formo profissionais em graduação. E não vou saber tudo nunca. Não tem como. Isso é uma verdade que nós temos que aceitar. Quem não aceitar isso não vai viver bem. Porque nós temos um limite de vida, né? Se nós fôssemos viver eternamente, a gente conseguiria aprender muito mais coisas. Não sei se tudo. A gente ia conseguir aprender muito mais coisas. Mas nosso tempo de vida aqui na Terra é muito pequeno para a gente sequer acreditar que a gente consegue saber tudo de alguma coisa. Tô aprendendo isso na base da porrada mesmo, tá? Mas fica tranquilo que você vai aprender muita coisa. Muita coisa legal está por vir aí. Amém, amém. E aceita isso, tá? Para você não sofrer muito. Porque se você não aceitar isso, tu vai sofrer muito. Galera,
8h16. Eu espero que vocês tenham gostado. Não acreditem que essa vai ser a última, nós teremos outras reuniões. Não é de praxe, tá? Vocês terem aulas das disciplinas de vocês com os tutores de vocês. Isso não é normal. Se algum tutor quiser fazer, é por conta dele. Isso não existe dentro da Veiga de Almeida. Mas, caso vocês sintam necessidade de algum conhecimento específico, de discutir algum conhecimento específico, eu posso montar uma live no meu canal do YouTube, que ali eu tenho poder para fazer o que eu quiser, ninguém manda ali, só eu. Então, eu monto uma live para a gente discutir o assunto que vocês quiserem lá, quiserem participar, falando, eu chamo vocês lá, eu ponho vocês lá como convidado para falar, e a gente faz aí uma brincadeira para gerar conhecimento matemático para todo mundo. Então, eu disponibilizo o canal. Se alguém tiver também algum canal, quiser que eu participe também como convidado, eu me disponibilizo. Já falei para vocês, né? Terça-feira é o dia que eu posso brincar com essas coisas aí com vocês. E pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu não me incomodo de usar esse tempo, né? Eu sempre digo que não existe tempo perdido quando você gera conhecimento. Existe tempo perdido quando você... Deixa eu botar aqui que o meu computador está querendo carregar aqui. Existe tempo perdido quando você não gera conhecimento. E toda vez que a gente conversa, discute e se respeita, né? Porque, por isso que eu falo para vocês, eu não sei tudo. Por que eu digo isso? Porque eu não, jamais eu vou dizer para vocês que eu vou marcar uma live para ensinar a vocês alguma coisa. Vou marcar uma live para a gente poder discutir. O que eu souber de conhecimento que vocês possam ter mais dificuldade, eu vou compartilhar. Assim como eu vou querer que vocês compartilhem o que vocês tiverem vontade de compartilhar de conhecimento. É assim que gera conhecimento. Beleza? Mestre, só faltou o seu link. O link do canal, rapaz. Olha só. Lembrou bem, Roberto. Você vê como é uma coisa que eu não tenho aquela coisa de gerar. Né? Eu gosto muito desse canal, porque ninguém ainda me encheu o saco para fazer propaganda aqui, entendeu? Vou colocar o acredito que até você tenha enviado para a gente na mensagem lá na faculdade. Eu acho que foi uma das primeiras mensagens que você enviou, só não tenho certeza. Eu sempre mando para os meus alunos, cara, mas eu tô velho, né, pô? Eu não lembro de tudo, né? Eu tô ficando velho. Professor, o senhor me dá permissão para poder sair da live? É que agora vai ter Cara, tendo aqui em casa, aniversário da minha avó. Aí, se eu ser honesto, né? Parabéns aí para tua avó. E eu vou estar terminando a live agora. Tá? Já botei aí no. Show de bola, valeu. Sim, senhor. Já botei o link aí. Gente, obrigado aí pela presença. Fiquem à vontade para se comunicar comigo. Se for coisa que vocês precisem de matéria, tal, eu prefiro que mande lá para o e-mail do luiz.ribeiro@uva com a matrícula de vocês. Sempre que se comunicarem comigo, me manda a matrícula. Isso facilita que eu vá lá ver a situação de vocês e possa responder aquilo que eu posso fazer. Não pensem que eu vou falar em milagre com vocês. Eu vou sempre falar para vocês. A gente consegue fazer isso. Sempre o que é possível, né, dentro do que a empresa permite, né, a Veiga de Almeida permite, e dentro do meu poder de coordenador. Beleza? Sim, senhor. Um abraço em todos. Valeu, obrigado, professor. Boa noite. Um abraço, professor. Boa noite. Um bom jogo de vôlei com o filho. Obrigado. A gente se vê aí mais adiante. Abraço. Coisa, é só chamar. Só gritar que eu estou à disposição. Ok, um abraço, professor. Um abração, galera. Valeu, abraço.